Olá, muito boa tarde. Há 50 anos o Concílio Vaticano II inaugurou uma nova concepção de Igreja de Comunidade. São esses conceitos que analisaremos daqui a pouco no diálogo com Manuel Braga da Cruz, hoje convidado do programa Eclésia. Antes, notícias da atualidade religiosa. Gonçalo Ribeiro Teles analisa a celebração do Dia de Portugal. O arquiteto diz o que pensa da classe política atual e, acima de tudo, reforça a esperança na juventude. O sentimento patriota nem sempre está presente e, em tempos de crise como o que vivemos, torna-se difícil sentir a esperança num futuro melhor. Gonçalo Ribeiro Teles espera que Portugal tenha no futuro um desenvolvimento com a sua cultura e a melhoria de qualidade de vida, mas nota que os portugueses estão mais pessimistas. Nota-se, de facto, um desligamento da sua maneira de ser e estar, da própria continuidade histórica da sua essência. Nota-se, portanto, que procura-se um futuro sem procurar, de facto, saber-se de onde se vem. Com 91 anos, Gonçalo Ribeiro Teles não desiste, no entanto, de ser otimista quanto ao futuro do país. Sou otimista na medida em que, de facto, o otimismo exige uma luta. E julgo que as pessoas têm que estar preparadas para lutar por aquilo que julgam e que ser a verdade e a utilidade dos serviços. Com a sabedoria de quem planeou muitos espaços em Portugal e se sentou como deputado na Assembleia da República, Gonçalo Ribeiro Teles olha para as camadas jovens como focos de esperança e positivismo. Sinto que há uma vontade de ser, de existir e de construir. Apesar, evidentemente, das dificuldades que todo o meio em que vivem e em que trabalham lhes pode, de certo modo, obstar. A classe política é outro setor que Ribeiro Teles conhece, mas na atualidade não entende bem a forma como o governo e os políticos, no geral, lidam com as pessoas. Talvez possamos dizer que, como sucede noutros países europeus, que, por exemplo, são monarquias, nos falta uma estrutura essencial onde se possam debater com mais à vontade as ideias sem prejudicar o tronco. Estes são os anseios que Ribeiro Teles aponta e que certamente estão na mente de muitos portugueses, que mesmo em altura de festejar o Dia de Portugal, não deixam de olhar com apreensão para o futuro do país. Os religiosos de Portugal querem encontrar novas formas de comunicar. Procuram a linguagem mais adequada para a pastoral que desenvolvem nos dias de hoje. A questão é esta, de fundo, quando se diz ir por todo o mundo... Peregrinos na fé, testemunhas e apóstolos hoje. Foi o tema para debates sobre a linguagem contemporânea na pastoral desenvolvida pelos consagrados de Portugal. Um assunto atual que a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal considera ser essencial debater, sendo por isso tema para a Assembleia Geral dos Institutos Masculinos e Femininos. Enquadrados neste ano da fé, pareceu-nos que era de muita importância trazermos a toda a Assembleia estes temas, estes assuntos, uma vez que o próprio ano da fé nos diz que a gente tem que estar onde deve estar, não é? E, portanto, a Igreja não pode estar fora do mundo onde Nosso Senhor a pôs, de modo que temos que conhecer o mundo que nos rodeia e como é que podemos chegar lá da melhor maneira. Portanto, é um desafio permanente. Estas formas novas de estar no mundo e de estar no mundo que nos é desconhecido, para onde nós temos que ir.
No mundo atual há assim elementos desconhecidos com os quais os religiosos e religiosas de Portugal têm de aprender a dialogar. Desafio este que se estende também às novas gerações que chegam aos vários institutos portugueses. Todo esse património que nos chega de novo e que nos enriquece a nós, enriquece as nossas instituições e mais o que nós temos como tradição, penso que é um desafio muito grande fazermos esta junção e procurarmos como chegar e como acolher as novas gerações que nos chegam também às instituições com uma diferença grande em termos de conhecimento, em termos de práticas, em termos de relação com o mundo. Entre os vários oradores esteve o diretor do Museu do Santuário de Fátima, alguém conhecedor da cultura religiosa, mas também das linguagens da contemporaneidade. Entender a cultura pode ser também uma forma de os religiosos se aproximarem da realidade atual. A arte, a cultura, a forma de encarar o tempo está, obviamente, timbrada por esses olhos que nós temos hoje. Há de ser pedidas contas a esta geração. Uma geração que nasceu depois do Concílio Vaticano II, com as ferramentas da internet, dos blogs, e da cultura não só artística, mas também da cultura material. Portanto, temos de ter em atenção que aquilo que nos cerca tem de estar ao serviço de e tem que ser a plataforma para chegarmos ao entendimento daquilo que somos e daquilo que queremos ser. Ao entender a arte e a cultura, estas podem ser ferramentas decisivas também na evangelização. A arte e as ferramentas da cultura normalmente têm uma facilidade em dizerem sobre Jesus Cristo, em anunciarem Jesus Cristo. Basta entendermos como é que podemos aproveitar essas ferramentas da arte e da cultura. A Assembleia Geral da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal contou ainda com intervenções do jornalista da Agência Eclésia Otávio Carmo e do padre salesiano Rui Alberto. Do que ter uma estação de televisão ou de rádio. É reitor do Santuário do Cristo Rei, no Rio de Janeiro, cidade que acolhe as Jornadas Mundiais da Juventude. O padre Omar Raposo apresentou-as aos jovens de Portugal. A menos de 2 meses do grande Encontro Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, sente-se já a ansiedade pelo aproximar da data. O padre Omar Raposo faz parte da organização do evento e garante que tudo está pronto para receber os milhões de jovens que por ali chegarão para viver uma semana intensa de união e partilha. Rio de Janeiro hoje vive um momento, um ápice da sua fé, da sua alegria. É um momento fabuloso que a gente está experimentando. E nós estamos preparados. A expectativa é que tenhamos pelo menos 2 milhões de jovens na nossa cidade. As questões logísticas são inúmeras. São situações que estamos desenvolvendo a partir de tecnologia, de integração de serviços entre o governo brasileiro e a Igreja Católica no Brasil. Enfim, está tudo caminhando para que a gente possa receber muito bem, acolher muito bem os milhões de jovens que irão para uma cidade maravilhosa. A presença do reitor do Santuário do Cristo Redentor do Rio de Janeiro no Fátima Jovem foi importante também para os jovens portugueses poderem perspectivar o que se pode esperar das Jornadas Mundiais da Juventude. Na preparação para a Jornada Mundial da Juventude tem envolvido esforços em todas as áreas e em todas as frentes. Na frente da comunicação, na frente da formação com o projeto You Travel, na frente da espiritualidade que decorre com o itinerário catequético, com o tema dos patronos das Jornadas Mundiais da Juventude, que nos aproxima na reflexão e na atualização hoje desta mesma mensagem, a aproximação da relação institucional com o Rio de Janeiro, com o comitê organizador local, com o nosso cônsul, com diversas entidades para proporcionar todo um caminho, todo um dinamismo que é importante incutirmos e, sobretudo, que cada um descubra esta importância de caminharmos como um povo, estamos em caminho. Para os voluntários portugueses que marcarão presença no Rio de Janeiro, as expectativas são muito grandes. Apesar de já terem participado noutras Jornadas Mundiais da Juventude, a vivacidade do povo brasileiro e o facto de ser a primeira viagem oficial do Papa Francisco leva a que se esteja à espera de um ambiente diferente e mais intenso, cheio de energia e alegria. Eu acho que as Jornadas Mundiais vão ser um grande marco, tanto pelo Papa Novo, por ser na América Latina, que vivem uma experiência de fé muito diferente, e acho que eu pessoalmente já tive
contacto com brasileiros, argentinos, com pessoas da América Latina que têm a missão mais enraizada nelas. E acho que isso também pode ser um bom testemunho para nós trazermos e nós próprios, ao ir, levarmos o testemunho que temos enquanto jovens portugueses. Devemos esperar um bocado tudo e se já as 2 últimas jornadas a que eu fui foram de festa e alegria, eu acredito que no Rio vai ser absolutamente incrível. Que é essa a experiência que eu vejo de brasileiros quando estive em Madrid e em Sydney, é que eles viviam aquilo de uma forma completamente entusiástica e festejavam e tocavam tambores e cantavam nas ruas até altas horas da noite. E realmente no Rio, acho que isso vai ser uma constante. Expectativas para as Jornadas Mundiais da Juventude que decorrem entre 23 e 28 de julho no Rio de Janeiro, no Brasil. Ai, novo homem, ai, mundo novo que vais. Sou marcado desde sempre com o sinal do Redentor. Jornadas Mundiais 2013, Rio de Janeiro. Que maravilha podermos encontrar milhões de jovens de todo o mundo a professar a mesma fé do que eu e do que tu. Ainda por cima, a primeira viagem do Papa Francisco. Que alegria imensa que deve ser podermos partilhar o primeiro passo fora da cidade do Vaticano junto ao nosso Santo Padre. Vamos todos juntos acolhê-lo e dar-lhe um forte abraço como o Cristo Redentor. A Jornada Mundial da Juventude é uma experiência de comunhão, de partilha, que todos os jovens devem ter na sua caminhada de fé. É um encontro único com outros jovens que acreditam no mesmo e com o Papa. Reunimos-nos todos em igreja e em comunhão. Em agência.eclésia.pt, o portal de informação da Igreja Católica em Portugal, pode acompanhar estas e outras notícias. Agora temas que marcaram o Concílio Vaticano II. E o nosso convidado, Manuel Braga da Cruz, cumprimento, muito boa tarde, obrigado, Sr. Professor, por estar neste programa. Uma nova concepção de Igreja. Qual é essa nova concepção que o Concílio introduziu? Foi a concepção de Igreja como povo de Deus. Até ao Concílio Vaticano II prevalecia a ideia de que a Igreja, e quando se falava de Igreja queria significar isso, era o conjunto dos padres, bispos, Papa, membros das ordens religiosas, era a hierarquia. E quando se falava de Igreja, os leigos pareciam uma espécie de clientes que ficavam de fora, eram meros consumidores, digamos assim. Claro que o Concílio Vaticano I já se tinha ocupado de uma dimensão muito importante da Igreja, que era o primado do Papa e a sua infalibilidade. Mas, como sabemos, o Concílio Vaticano I foi interrompido por causa da unificação italiana e esse concílio não pôde acabar a sua reflexão sobre a realidade da Igreja. Mas, ao longo do século XX, e muito especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, havia também esta maior exigência de integração das massas na vida social e na vida política e, portanto, era compreensível que também aqui houvesse uma crescente exigência de integração dos leigos na vida da Igreja. O Concílio, ao vir definir a Igreja como povo de Deus, está a dizer que a Igreja não é apenas hierarquia, a Igreja são todos os fiéis. E diz que os leigos participam do sacerdócio real e profético de Cristo e, portanto, atribui aos leigos uma enorme responsabilidade. O que é que significa esse conceito de sacerdócio real? Significa que os leigos têm a mesma responsabilidade de anunciar a mensagem de Jesus Cristo, de anunciar o Evangelho, a seu modo e dentro da sua condição. Os leigos são chamados, como diz o Concílio, a ser fermento de cristianização na sociedade, através do seu exemplo, mas através do anúncio da Boa Nova, da mensagem do Evangelho, através
do serviço aos outros e, portanto, através da participação ativa dentro da própria vida da Igreja. Portanto, esta foi, talvez, a primeira grande mudança no conceito de Igreja. A segunda é a afirmação da colegialidade episcopal, que vem completar a afirmação do primado de Pedro, proclamado pelo primeiro concílio do Vaticano em 1870, aproximadamente. E com isto o concílio veio também, intensificando esta dimensão comunitária, dizer que os bispos têm um papel insubstituível a desempenhar na comunhão com o Papa, na comunhão com o primado de Pedro. É isso que significa a natureza colegial? Exatamente. A colegialidade dos bispos com o Papa no governo da Igreja. Que remonta a esse conceito à própria circunstância da comunidade dos 12 apóstolos com Jesus Cristo? Exatamente. O concílio faz evocação dessa primeira Igreja e da primeira comunidade dos apóstolos para chamar a atenção de que os bispos constituem um colégio, mas a autoridade dos bispos só ganha sentido, relevância e toda a sua plenitude na comunhão com o primado de Pedro. Portanto, com o Papa. O conceito de Igreja mudou decisivamente, não é? O conceito de Igreja, na linguagem corrente, mudou completamente. E é aqui que eu acho que a mudança ainda não se realizou completamente. Nós, na gíria corrente, na linguagem comum, continuamos a falar da Igreja como se a Igreja fossem eles, os padres, os bispos. E muitas vezes dizemos mal da Igreja, estamos a dizer mal dos padres e dos bispos. E não estamos a dizer mal de nós próprios, como se nós não pertencêssemos à Igreja e como se nós não tivéssemos fortes responsabilidades na vida da Igreja e sobre o seu destino e sobre a sua imagem na sociedade contemporânea. Portanto, a este nível, creio que há ainda muito por fazer para que o concílio seja plenamente concretizado. Esta transformação corresponde também a uma transformação social que foi acontecendo nas décadas de 60, 70, numa participação cada vez maior? Exatamente. Nós o que assistimos foi à progressiva passagem de sociedades marcadas pelo elitismo para sociedades de massas. Isto é, onde todos os membros das sociedades começavam a participar ativamente muito mais na vida das sociedades, quer nas sociedades civis, quer nas sociedades políticas, e, portanto, também na Igreja se sentiu esta necessidade de promover uma participação comunitária e coletiva, mas definindo muito claramente qual era o papel dos leigos na Igreja. E fixemos-nos aí nesse conceito, num dos documentos do Concílio, precisamente o que trata sobre o papel dos leigos, diz-se que são chamados a tornarem a Igreja presente e ativa naqueles locais e circunstâncias em que só por meio deles a Igreja pode estar presente. Há aqui um colocar o apostolado, o testemunho, fora dos adros da Igreja. Já nem digo dentro, mas mesmo fora dos adros da Igreja. Não, significa talvez fazer uma divisão funcional de tarefas, ou seja... E que é preciso fazer essa divisão? É pelo seguinte, há domínios na vida social e política onde o clero, em nome do seu estatuto, não deve entrar. O clero não deve comprometer-se politicamente, por exemplo, é uma das indicações ou orientações do Concílio. O Concílio convida ao clero a não se intrometer na vida política, mas diz que compete aos leigos transformar o mundo, participar ativamente na vida política, muito embora precisando que os leigos devem distinguir claramente entre o seu estatuto de membro da Igreja e o seu estatuto de cidadão ou membro da sociedade civil. Ou seja, os leigos não devem confundir o seu estatuto de católico com o seu estatuto de cidadão. Não devem invocar a sua qualidade de católico para justificar opções que são do foro autónomo da sua cidadania. A opção católica, em todo caso, fundamenta essas opções? Claro que sim. Deve iluminá-las? Claro que sim. Fundamenta, orienta e ilumina. Mas a nenhum católico é lícito, na sua intervenção cívica ou política,
invocar para si o seu estatuto de católico para reforçar a legitimidade da sua intervenção. E o Concílio nisso é muito claro, convidando os católicos a intervir na vida pública, na vida social, na vida política, na vida económica, mas a saber distinguir claramente o que é resultado da autonomia das coisas temporais, da laicidade, não do laicismo, da laicidade da ordem temporal em que os leigos são convidados a intervir, a distingui-la do seu estatuto de católico, ou seja, de membro da Igreja, para não comprometer, obviamente, em domínios onde a Igreja não é competente, nomeadamente o domínio político, não comprometer a autonomia da própria Igreja. Ainda sobre esta participação dos leigos, até que ponto é que ela deve atingir também esse setor da Igreja Católica, que é o Governo? Ele vai permanecendo reservado ao Ministério Sacerdotal, ou há instâncias de participação também no Governo da Igreja que vão acontecer? Há instâncias do Governo das instituições da Igreja onde os leigos podem e devem, muito justificadamente, dar o seu contributo. Permita-me que lhe dê o meu exemplo. Estava a recordar-me dele. Durante 12 anos fui reitor da Universidade Católica, fui o primeiro leigo reitor da Universidade Católica. Decorre desta transformação que o Concílio fez, dessa possibilidade? Bem, vamos lá ver. Já tinha havido, antes do Concílio, leigos a dirigir universidades católicas. Portanto, não é uma novidade pós-conciliar. Mas é evidente que o Concílio veio acentuar e sublinhar essa possibilidade e essa obrigação. Os leigos têm cada vez mais que assumir um papel de relevância na vida da Igreja, inclusive em tarefas de governação das instituições da Igreja. Um desafio também para que se cumpra esse desejo do Concílio Vaticano II. Professor Braga da Cruz, muito obrigado por ter estado aqui neste programa, onde apresentámos temáticas de relevo do Concílio Vaticano II. Já amanhã estamos de volta com outros temas da atualidade religiosa. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.